Hello, hello, Brasil! Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero saber se vocês já lavaram a mãozinha de vocês hoje. Se ainda não, pausa o vídeo aqui, vai lá, lava as mãos e volta aqui pra gente conversar. Adeus, cheirinho de suor. Lava, 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 lava. Pronto? Voltaram? Então vamos lá. O meu nome é Laísia Guimarães, o meu canal fala sobre diversos conteúdos, mas hoje a gente vai falar sobre história, mais especificamente história da arte. E não para o vídeo, não sai daqui, vamos conversar. Vai ser um assunto muito interessante, eu sei que quando a gente fala história parece chato, mas vai ser interessante, então fica aqui e vamos conversar. Como vocês puderam ver aí pela vinheta e pela minha maquiagem, que já vocês vão entender, o assunto de hoje é impressionismo. A gente vai conversar um pouco sobre o que é os artistas desse período, a gente vai entender aonde a gente ainda encontra impressionismo hoje em dia, vamos olhar aí umas arquiteturas que mostram e o que vocês mais gostam, então a gente vai ver sobre arte aplicada, então fica até o final pra gente entender. Ok. Primeiro vamos entender qual era o cenário que estava acontecendo quando o impressionismo surgiu. Acabou de acontecer o surgimento da fotografia. Que foi algo que, assim, revoltou os artistas da época. Por quê? Porque o que os artistas faziam até aquele momento era o que a fotografia passou a fazer, mais rápido e inovador. Então os artistas eles perderam o seu posto como artista quando a fotografia surgiu. Mas a parte boa da fotografia ter surgido é que os artistas começaram a fazer aquilo que eles gostavam. Aquilo não passou a ser, deixou de ser algo que eles precisavam retratar, que eles precisavam fazer para deixar para a humanidade depois, para contar a história, e passou a ser algo que eles faziam porque eles queriam, porque eles sentiam. Isso, então, os artistas eles começam a sair dos seus ateliês e fazer as suas obras olhando para elas. Eles começaram a olhar a paisagem e desenhar o que eles viam. Isso começou no realismo, que é um outro conteúdo que tem aqui no canal. E o que estava acontecendo nessa época também? A física, sim, a física. Nani? Estava estudando o olho. Eles estavam começando a entender que a nossa retina, que o nosso olho, ele às vezes vê de uma forma e vê de outra, que a luz ela afeta a cor que a gente está vendo, que se a gente olha de um ângulo a gente vê de uma cor, se olha de outra a gente vê outra cor. Por que eu tô falando isso? Porque isso influencia muito o impressionismo. Ok, já vocês vão entender por que eu falei de física e fotografia. Agora vamos entender como que surgiu o impressionismo. O impressionismo surge em 1864 na França. Ele surgiu a partir de artistas que cansaram daquela pintura acadêmica, aquela pintura com contorno, com linhas retas, etc. Eles queriam mostrar o real, como é que era a natureza real. Então eles se desgrudaram da pintura acadêmica e começaram a trazer algo novo. Isso foi muito impactante para a sociedade daquela época. Por quê? Porque não era aceito coisas novas na época. Isso era muito novo. Então o que aconteceu? Alguns artistas que não eram aceitos naquelas exposições que eram feitas com artistas grandes e que divulgavam o trabalho dos artistas, esses artistas que não eram aceitos, que eram rejeitados, eles decidiram que ia fazer uma própria exposição, uma exposição deles mesmos. Então, essa exposição, entre os artistas, a gente tinha o Monet, o Renoir e o Degas, que são os três principais artistas do período. Essa exposição que eles mesmos fizeram ocorre dia 15 de abril de 1864, é a primeira exposição. Como é que surge esse termo impressionista? Então,
Essa exposição foi muito impactante, como eu já disse, e muita gente não gostou de nada. Uma das pessoas que não gostaram foi Louis, um crítico de arte, que foi nessa exposição, não gostou de nada, mas principalmente o que mais indignou ele foi uma obra de Claude Monet, que se chama Impressão Sol Nascente. Essa obra indignou tanto o Louis que ele resolveu colocar um nome no seu artigo como Exposição dos Impressionistas. E foi daí que surgiu o nome Impressionistas. Foi daí que surgiu o nome. Então, de uma crítica, surge o nome desse movimento, o impressionismo. Mas essa exposição ela não foi apenas criticada. Ela teve críticas boas, né? Então, uma das críticas, eu vou ler aqui para vocês que foi boa, foi de Castagnari. Ele disse que são impressionistas no sentido de que não pintam uma paisagem, mas a impressão causada por uma paisagem. Então, o que ele quis dizer? Que eles não pintam mais a paisagem em si, eles pintam aquilo que eles sentem. E eles começam a pintar mais simples. E eles começam a usar as cores, é aí que a gente vai entrar com a nossa retina, com a física, com o olho. E então eles começam a usar cores misturadas na própria tela. Então, ao invés deles usarem para representar o sol, um amarelo, eles começam a juntar o laranja, o amarelo, o branco e deixa com que o nosso olho faça essa mesclagem e ele veja aquela luminosidade. Então, quando eles vão fazer um verde, vão fazer uma planta, eles colocam um verde claro com um verde escuro, um azul. Então, eles começam a mesclar direto na tela. Eles começam a deixar o nosso olho trabalhar aquela imagem. Então, eles deixam de usar preto, eles não usam mais o preto, porque eles começam a perceber que as sombras e os detalhes mais escuros não são pretos, eles são apenas cores mais escuras. Então, quando o sol faz sombra em algo, a cor que eles vão usar é violeta e não mais preto. Essa é a principal característica do impressionismo. Mas eles têm outras características. Uma das características também é que eles não usam mais o contorno, eles não usam mais a linha, porque eles começam a perceber que isso é algo inventado, que o nosso olho faz isso por espontaneidade, que isso não é algo que existe, é algo que foi inventado. E eles também trazem novos estudos científicos da cor, eles trazem movimento e luz. Então, é isso que eles querem. Eles querem que a gente sinta a obra. Eles não querem mais que a gente veja e saiba. Eles querem que a gente sinta. Eles querem que o nosso olho trabalhe aquela luz. Quer que o nosso olho entenda aquela imagem. Quer que o nosso próprio olho trace as linhas, trace os contornos. Então eles querem que o nosso olho trabalhe. Então eles vão trazer também, como eu disse, os novos estudos científicos sobre a cor, porque é aí que eles começam a estudar o círculo cromático, eles começam a entender a mistura das cores do nosso olho, a junção das cores do nosso olho, que às vezes quando a gente junta essa cor nessa, o nosso olho quando junta é uma outra cor. Então eles começam a estudar isso. E uma outra coisa que explica, que eu falei no começo do vídeo sobre a minha maquiagem. Eu não sei se vocês estão vendo ela laranja aí, mas era para parecer laranja. E eu quis trazer a luz, que é o que eles usavam muito, né, nas obras. Então é essa a explicação da minha maquiagem. Enfim, agora que a gente já entendeu da onde surgiu, o que estava acontecendo, o porquê do nome, vamos entender sobre os artistas, que são artistas que têm obras muito diferentes, mas que eles usam os mesmos princípios, as mesmas principais características que eu acabei de trazer pra gente. Então a gente vai falar sobre 3 principais artistas que vão ser Claude Monet, Pierre Renoir
e Edgar Degas. Esses são os 3 principais artistas que a gente vai falar agora. E eu vou trazer um pouco umas curiosidades deles. Então vamos começar falando sobre Claude Monet, que é o mais famoso desses 3. O que Claude Monet trazia como principal característica é que luz é cor. E ele queria mostrar para as pessoas que de diferentes horários do dia, o que a gente via ficava diferente, de cor diferente. E ele também trazia pontos de várias cores vibrantes em uma imagem que, vista de longe, se formava uma obra. Então, a obra mais famosa de Claude Monet foi essa daqui, que ele retratou 31 vezes, em horários diferentes, em épocas diferentes, uma mesma obra. Que é isso que ele quis mostrar, que fica diferente. Então, todos os dias, em diferentes horários, em diferentes climas, ele sentava no mesmo ângulo e pintava exatamente o que ele via. E foi isso que ele fez aqui nessa obra. Então, ele fez 31 dessas obras. E isso também chamou muita atenção.